Bom dia, queridos amigos. Mais um dia, quarta-feira. Bora para mais uma reflexão? Onde estão minhas lamparinas? Bora acordar, galera. Vamos chegando. Hoje nós vamos estudar ali o livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Flavinha, bom dia, seja muito bem-vinda. Já vou colocar aqui para vocês o tema de hoje. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo. Rodolfo, muito bem-vindo. Bom dia, Marlon. Seja muito bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Hoje teremos convidado. Vamos chamando aqui Marlon, que estará com a gente. Hoje nós vamos falar sobre felicidade e dever. Bom dia! Bom dia, gente! Olha só, chegou o dia. Finalmente! Obrigada, Marlon, Glória a por Deus. topar fazer essa live com a gente nesse horário. A gente sabe a dificuldade que é para você, principalmente porque a gente tem na sequência, né, logo a sua reflexão. Então estaremos aqui É, atentos no horário para a gente não passar do horário e dar tempo de você entrar também. é isso mesmo, eu agradeço o convite. Caí da cama, literalmente, né? Mas por um bom motivo. E estamos aqui. Vamos conversar um pouco aí sobre esse tema que de vez em quando a gente fala lá na Espiritude. Eu não sei como está em São Paulo, aqui no Rio está chovendo um pouquinho. Aqui tá um tempo bem fechado também. Se você for olhar aí pela minha janela, tá uma luz, mas é a luz que tá acesa aqui do quarto. Então, mas o tempo lá fora tá nublado, bem nublado. Hoje tá difícil aqui, o negócio tá estreito aqui. Mas enfim, esse tema a gente sempre fala de vez em quando no Espiritude, né? Esse tema felicidade e os nossos deveres sempre voltam de vez em quando aos nossos bate-papos, né? É a necessidade de trabalharmos esse tema, né? É isso aí. Bora lá então, vamos começar? Marlon, normalmente eu vou lendo, né, o texto, a gente vai fazendo uma pausa e vai comentando em cima do conteúdo, tudo bem? Tudo Então, bem. Emmanuel fez uma reflexão aqui da reunião pública do dia 13/7/59, a respeito da questão 922 do Livro dos Espíritos. Eu gostaria de trazer a questão mesmo 922, porque ela já é bastante profunda e já traz também uma reflexão muito bacana aqui, né? Quando Kardec questiona aqui os espíritos, ele afirma primeiro, né, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito interessante, né? Essa reflexão iniciando pela própria questão. É interessante que Kardec não pergunta, né? A primeira parte, ele afirma. O Exato. que a olho nu você já vê que é aquilo mesmo, né? Que quando a gente fala de felicidade, a gente vai falar da sua felicidade, alguma coisa que você conquistou, outra pessoa não conquistou, né? No mundo que a gente vive hoje, né? Se você conquistou aquilo, outra pessoa deixou de conquistar. Isso é fato. Então, ele já dá esse ultimato, assim, né? É isso. E o que a gente faz em seguida? Eu gosto muito quando ele separa, né, a felicidade material, que é aquela busca que a gente sempre está buscando, né, algo a mais, materialmente falando, e depois ele separa essa questão da felicidade moral, que tem muito a ver também com a nossa condição, e aí a verdade de cada um também, né, a felicidade de cada um é muito relativo, né? Verdade, verdade. É verdade porque a gente costuma misturar tudo, né? A gente coloca tudo num balaio de gato, fica tudo daquela forma mesmo, tá show? E na verdade não é assim, né? Existe a satisfação material que te dá ali um prazer de ter alguma coisa, de ter bens materiais, de ter casa, carro, dinheiro, porque você trabalhou, conquistou, e aquilo que você vai conquistar pela sua disposição moral, né? Que é a sua
menos egoísmo, menos orgulho, e aí a gente vai conseguir galgar, porque a gente coloca tudo num negócio só. Mas é legal quando ele faz essa separação mesmo, que a gente consegue ter mais claro, né? E a Flavinha já colocou aqui, Kardec não gasta pergunta à toa, não. Ele já vem afirmando e pergunta já realmente para provocar, né? É interessante isso, porque ele traz realmente questões que nós temos dúvida, né? Ele é muito propício, muito auspicioso com as perguntas que ele faz. E aí Emmanuel nos Sim. traz. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil, taxando-a por dom facilmente apressável a quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe supõe a presença da exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio, em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-los-á a hora no quadro das circunstâncias. E eu vou parar aqui porque já tem bastante coisa para a gente comentar, né, Marlon? Eu achei muito interessante quando ele fala, quando a gente esgota os sentidos, quando a gente quer usar o nosso corpo de todas as maneiras, seja para o trabalho, né? Se dedicando, se dedicando, se dedicando, na verdade, no final, o que valeu, né? A gente acordou lá na situação, no catre da eternidade, como ele coloca. Então, não só isso. Eu estou citando o trabalho, mas não só o trabalho. Quantas outras coisas que nós nos dedicamos e colocamos o nosso tempo e nos dedicamos naquele momento, quando na verdade aquilo ali não é exatamente aquilo ali que vai trazer para a gente a felicidade que a gente está tanto procurando, né? Ela vai trazer uma outra situação e depois a gente vai ter que aceitar. Eu achei interessante quando ele trouxe a respeito do a quem procure entre os mitos do ouro, né? Então eu fico buscando aquele bem material, acreditando que tendo bem material eu vou ser feliz, e aí quando eu conquisto isso, a gente percebe que isso não traz felicidade. É uma Sim, felicidade muito relativa, é por um período, muitas vezes você está ali aproveitando, né, esses bens materiais, mas chega um momento que aquilo já não é mais suficiente. E aí, né, vem a necessidade de buscar algo mais, além do material. E aí, quando ele fala também, né, da retenção dos supérfluos, a gente não sabe muito o que fazer, né, também com essa questão desses bens materiais. Muitas vezes eu conquisto, tenho toda essa posse, né, de recursos, começo a guardar, começo a gastar esse supérfluo e tem um momento que eu falo, legal, o que eu vou fazer com isso, né? é tipo assim, a gente está ali no afã de ter. E depois eu vejo muito isso acontecer com as grandes fortunas, né? E que se a gente deixar, quando a gente tem um pouquinho, tem uma galera aí que já faz isso, né? O cara Exato. começa a mostrar, olha, eu tenho 10 carros, eu tenho 20 casas. E aí uma vez eu estava assistindo uma reportagem dessa com a minha avó, é muito interessante isso, eu lembrei disso agora. Com a minha avó do lado, domingão, né? E aí minha avó falou assim, gente, ele consegue andar nos 10 carros ao mesmo tempo e usar as 10 casas ao mesmo tempo? E eu fiquei com aquilo na mente, que realmente é uma coisa muito óbvia, mas que tipo, não passa na nossa cabeça. A gente não vai É, conseguir usar os 10 carros ao mesmo tempo. Já que você tem condições, usa um de cada vez, vai trocando, vê o que você vai fazer. Agora, não tem porquê. E por que que a gente quer sempre mais, né? Foi o que você falou, acaba ficando sem saber o que fazer ali na situação. e eu esses dias estava assistindo também uma reportagem que as pessoas vão visitar a casa dos artistas, né? E aí foram visitar a casa de uma determinada artista, uma cantora. Pode ser que as pessoas tenham assistido também, né? Não vou citar o nome, mas entraram no closet dela e tinha uma imensidão assim de sapatos, né? E ela tinha uma coleção de sapatos e tinha sapatos que ela nem tinha usado. Aí eu falei, meu Deus do céu, tanta gente sem um chinelo para calçar, né?
E muitas vezes a gente não percebe isso, não tem essa. E será que isso qual é a felicidade de ter aqueles bens materiais ali parados e vendo tanta gente passando muitas vezes necessidade? É isso aí. E aí ele traz também um ponto que eu coloquei aqui, né? Que até anotei, que é a questão do apodrecendo de tédio. Então retém esse supérfluo e apodrece de tédio. Muitas vezes não sabe nem o que fazer com tanta coisa material, acaba se iludindo, acha que conquistando tudo isso vai alcançar essa felicidade, e aí quando recebe e tem tudo isso, percebe que essa felicidade realmente é relativa. Acaba se afastando. Eu acho, o Monique, que isso acaba se afastando do real, né? Chega numa situação que ela não controla mais. Ela não sabe se ela tem amigos, que as pessoas gostam dela, ou se ela tem amigos que as pessoas estão interessadas. Ela não sabe se ela tem amores porque as pessoas realmente amam, ou se estão interessadas. Então, assim, acaba no sentido do real, né? É muito estreita essa questão. É muito estreita, de verdade. E aí a gente diz assim, eu preferia estar triste, mas estar triste em Paris, ou estar triste no Caribe, né? Então, algumas pessoas falam isso. É bom, não, mas é bom estar triste, mas com dinheiro e um lugar bom é a mesma coisa. Ou até pior. Você está num lugar que você não conhece, longe da sua família, longe das pessoas que você gosta. E aí, vai fazer o quê? E muitas vezes tem pessoas com tanta simplicidade, tão felizes, né? E mostram uma felicidade assim de viver, uma felicidade na vida, felizes com a sua família. E a gente fica desacreditado. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica buscando essa felicidade material, né? Verdade. E aí ele traz assim: na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, e na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos que façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quando puderes, seja onde for. Porque te mostre leal a ti mesmo. É possível que a maioria te categorize à conta de ingrato, rebelde, fanático e louco. Eu vou parar aqui para a gente fazer comentário a respeito desse trecho. Porque tem muita informação. Eu tô Emmanuel é parado, maravilhoso. eu tava parado lá até esqueci do negócio do caráter com firmeza, da cooperação, não sei o quê. Eu tava No, ali. cará... no caráter que te roga firmeza, Marlon. Eu tava ali parado nisso, falei, nossa, que interessante, né? Porque eu acho que quando essa questão do caráter que te cobra firme, que te roga firmeza, é questão de se posicione. Se você é o bem, se posicione como bem. Esse caráter vai te cobrar, vai te rogar, vai pedir isso. Então, se você é dito espírita, coloque como tal. E assim, eu tava pensando nisso, e daqui a pouco o negócio foi, porque Emmanuel é bravo, Ele é danado. Emmanuel é Eu bravo. achei interessante quando você falou do caráter, foi o que eu risquei aqui também para fazer o comentário. E também marquei aqui a fé que te pede serviço, e tem tudo a ver com isso que você falou, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais fé nós temos, mais a gente se cobra para colocar a mão na massa e colocar esse conhecimento em serviço, em ação. Como é que a gente pode, de alguma forma, trazer um auxílio para aqueles que mais precisam, né? E quando fala de caráter que roga firmeza, eu pensei muito nos nossos testes diários, né? Então, muitas vezes a gente fala que precisamos ser éticos, a gente conhece que é bem e o que é o mal, quais são as melhores escolhas a serem feitas, mas diariamente nós estamos sendo testados.
E muitas vezes eu achei interessante quando ele fala assim, não podes esquecer, minto, tá aqui, a maioria que categorize a conta de ingrato, rebelde, fanático e louco, porque te mostres leal a ti mesmo. Ou seja, quando eu quero ser leal comigo mesmo, quando eu quero ser ético com aquilo que eu acredito, muitas vezes eu sou taxado de ingrato, de rebelde, de louco. Mas na verdade é o que eu acredito. Eu não vou me desviar do caminho reto, né? Porque eu acredito dessa forma, eu sei o que é o bem e o que é o mal, e muitas vezes eu sou taxado de louco porque eu estou indo contramão da sociedade. E no período que nós estamos vivendo também, né, com questões políticas, com corrupção, a gente tem que muito trabalhar essas questões. É isso. Às vezes a gente pensa, quando a gente fala, você falou da questão política, é engraçado porque eu estava conversando com uma amiga sobre isso, e aí ela falou assim, porque na eleição municipal agora, eu fui muito chato para poder colocar o meu voto em qualquer um. Qualquer um. E eu acho que seriam os critérios que eu usei, eu acho que se todos nós adotássemos alguns critérios, a coisa mudaria de figura, né? E aí, ela falou assim para mim, mas você se julga, ela falou para mim, você se julga muito importante, né? E o seu é um voto no meio de 10 mil, de 70 mil votos, 80 mil votos. Aí eu falei, para mim, eu sou importante, porque eu vou com a consciência muito pesada se eu colocar o meu voto num cara que chegar lá e der ruim. Então, o meu voto é importante. Aí ela ficou assim, falei, e o seu também. O seu voto para você é o mais importante. Então, não só isso, né? Não, quantas posturas é preciso que a gente tenha para se colocar? Eu lembro muito do filme do Divaldo, quando o Divaldo está começando, que a Joana fala, não diga que você é espírita, porque você ainda não é. Ela fala isso no filme, né? E aí alguém pergunta para ele, você é espírita? Ele, sou ela. Aí, olha, Estou trabalhando para ser, né? Aí ele, estou trabalhando para ser. Então é muito interessante isso, né? Somos espíritas. Na hora que a gente fala sou espírita, nosso mentor deve fazer, né? E a gente não Uhum. ouve, mas ele deve fazer. Eu gosto muito da questão do homem de bem, né, que fala a respeito disso, né? O que é ser espírita e como a gente precisa buscar esse ser espírita, né? Nós estamos trabalhando o tempo todo e é simplesmente relembrar, né, disso a cada ato, a cada gesto. E eu gosto muito de trazer aqui, né, até em cima dessa reflexão, quando ele fala a respeito do bem de todos, que recomenda o bem de todos, e quando a gente fala dessa questão ética, nós falamos aqui de política, das questões, né, de corrupção, quando a gente pensa muitas vezes individualmente, esquece da coletividade, quando a gente começa a pensar no nosso próprio bem-estar, é o momento que a gente acaba se desviando desse caminho reto. Então é É nesse isso. momento que a gente é testado diariamente. Eu achei muito bacana quando ele trouxe isso, e aí ele complementou aqui embaixo em trazer essa recomendação do bem de todos. É complicado a gente falar dessa questão de forma coletiva com pensamento mínimo individual, né? É muito complicado. Mas é um debate e um diálogo que é preciso existir. Alguns diálogos são difíceis de serem travados. Ontem mesmo, eu estava falando sobre uma questão e aí eu me perguntei com uma opinião meio contrária e aí eu falei assim, será que eu estou preparado para esse debate? Será que eu estou preparado para essa conversa? Quando a gente vai entrar no debate de alguma ideia, a gente precisa se perguntar, será que eu estou preparado para essa ideia, para essa conversa? Ou eu preciso aprender um pouco mais antes de estar preparado totalmente? É difícil, viu? E muitas vezes a gente não precisa ter opinião formada para tudo, né? A gente quer, de alguma forma, se posicionar em tudo e muitas vezes você não conhece o assunto com profundidade. Estamos falando, inclusive, disso ontem, Marlon. Mas é exatamente isso. Muitas vezes é mais fácil a gente falar, olha, não sei, vou pesquisar, vou saber, vou me aprofundar, e depois eu me posiciono. É mais honesto, né? É. Conosco mesmos, né? Porque
a gente pode tentar engambelar ali as pessoas. Passar um sabonetezinho, escorregar e passar, né? Beleza, foi tudo bem. Agora, internamente, eu já passei por isso. A pessoa pegou, a gente estava conversando sobre um assunto, tinha 3 pessoas. Aí a terceira pessoa saiu. E a outra amiga falou assim: o que vocês estavam falando? Eu falei, sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Ela, de verdade, eu não estava entendendo nada que vocês estavam falando. Eu falei, mas como por que você não falou? Você estava participando do papo meio que assim. Não, com certeza, eu sei, é verdade, isso. E por que você... Aí ela falou assim, não, é porque eu fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia. Mas é isso, e é muito Fica até engraçado. constrangido, né? É, pois é, mas tipo assim, o que vocês estavam falando? Não sei. Dá pra me É, explicar? exato. A Gabi colocou aqui, famoso encher linguiça, Marlon. Gabi, é isso e não é outra coisa. Lá no, aqui no, lá no Espírito eu falo assim, eu nunca acerto a pronúncia. Diz isso, mas eu nunca acerto a pronúncia. É isso. Exato. Bora lá. E aí ele traz o seguinte: a maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estará atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. É Pan. que não, Tem um momento que eu penso eu fico pensando Emmanuel escrevendo tudo isso, né? Ali passando a mensagem para Chico. Chico devia ficar assim, meu Deus, eu ainda preciso trabalhar isso. Meu Deus, porque no momento que ele fala que a maioria da humanidade estava com Barrabás e contra o Cristo, naquele momento do julgamento, né, de Cristo, vai para a cruz, não vai para a cruz, e aí população, humanidade, escolham aqui quem vocês vão crucificar, e que escolhem o Cristo a Barrabás, que era um escolham o amor, malfeitor. escolham o amor ou a falta de honestidade. É, melhor a falta de honestidade, é mais interessante. Foi E, confortável. e foi uma escolha que estava ao nível da humanidade, e se talvez hoje, se nós fizéssemos essa mesma escolha, talvez escolhêssemos ainda Barrabás. Talvez. Você está sendo muito otimista. Eu não digo talvez, não. Eu digo, com certeza, inflados de ego e de ódio que estamos, eu digo nós, mas eu digo uma sociedade completa, em Nos sua grande maioria. incluindo, Marlon, nos Não, incluindo. por isso que eu falo nós, como todo mundo, assim, nós escolheríamos com certeza, sem sombra de dúvida. Sabe por quê? Porque hoje o Barrabás, ele não está escancarado. O que é pior, ele está disfarçado da moralidade e da ética. E aí, se a gente não tem tanto esclarecimento, a gente vai escolher o Barrabás, porque é ele quem está dizendo que vai ter ética. E o Cristo seria aquele que estaria falando assim: decidam vocês, o que eu tinha para trazer eu já trouxe, que seria a humildade. Então, assim, nós E aí escolheríamos. a gente ia cobrar o discurso. É, isso aí. A gente ia achar o Cristo meia boca, né? A gente ia falar assim, não, isso aí é muito falso. Cancelou na internet, ia cancelar o Cristo, ia falar que ele está soltando fake news, né? E a verdade seria do outro. Com certeza. Ainda estamos nesse nível, né? Nós todos ainda estamos nessa situação. E o que nós já não fazemos, né? O tempo todo, Exato. escolhendo. Não sei se existe essa palavra, escolhendo os barrabases, nem sei se existe, mas já falei. Criado por Marlon. Pois é. E ignorando os cristos, né? Agora, o discernimento está. Quem são os cristos? Quem são os barrabases? Exato. Olha o que Gabi trouxe aqui. Vamos fazer uma reflexão no que você falou agora.
em escolha e relacionar com o voto. Uma escolha vale em conta. Não podemos dizer que todos escolheram desonestidade. Então, bora votar consciente. Exatamente, Gabi. E muitas vezes a gente se engana, né? A gente pesquisa, a gente estuda, e ainda assim, quando chega lá no momento de fazer, somos espíritos imperfeitos ainda, estamos ainda trabalhando a nossa honestidade, mas chega ali no momento que nós damos o poder, que essa pessoa precisa representar uma humanidade, muitas vezes o interesse pessoal deixa a desejar no coletivo. Ah, sem dúvida. E eu só lembro da parte dos espíritos, quando eles dizem assim: isso ainda não é permitido para vocês. Algumas vezes eles falam isso, que isso não é permitido, nós não podemos falar, vocês não entenderiam, os desígnios de Deus são maiores que isso. Então, imagina, né, dar o conhecimento de um adulto para uma criança, e é mais ou menos isso que os espíritos vão falando para a gente. Então, como olhar, como avaliar a honestidade, o caráter e a vida de alguém quando você está mergulhado na desonestidade, na falta de caráter? É complicado, né? Eu diria que, inclusive, é um pouquinho desafiador. E eu tô lendo um comentário aqui do Antônio. O Antônio colocou aqui: o Cristo não está preso dentro do homem, pois infelizmente temos vergonha de mostrar que somos bons. E tem um ponto aqui também, né, Antônio? Por mais que nós tenhamos esse exemplo de Cristo, a gente ainda não conseguiu chegar até ele. Eu acho interessante, Marlon, as pessoas vêm falando bastante de, nossa, nós vemos aí tantas mensagens dos espíritos que vão retornar, outros espíritos crísticos, mais iluminados, para mudar, né, o patamar da nossa sociedade, mas a gente acaba esquecendo que a gente já teve um exemplo e a gente não conseguiu seguir. E se a gente não observar, né, e não conseguir colocar tudo que Cristo nos trouxe a partir desse exemplo em fato, em ação, não adianta vir 3, 4 Cristos, né, 3, 4, né, grandes espíritos elevados como ele, se a gente ainda não consegue pegar esse exemplo e traduzir em ação. Nós precisamos começar a trabalhar isso. Já. Exato. Queria só concluir aqui a questão do necessário à própria manutenção, né? Quando ele coloca aqui: cumpre assim teu dever e tomando da terra somente o necessário para a sua própria manutenção. Porque está atrelado exatamente ao que nós falamos aqui da felicidade relativa. Quando a gente quer, de alguma forma, acumular, achando que isso vai dar uma felicidade verdadeira, e que muitas vezes a gente percebe que a gente podia fazer mais por aquele nosso próximo que está ao nosso redor. E a gente só ajuda e só fica com essa consciência tranquila, como ele coloca aqui no final, quando a gente consegue de alguma forma auxiliar, pegar esse recurso e colocar esse recurso para trabalhar, né? Para de alguma forma ir circulando e ajudando aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes a gente ajuda com tão pouco, né? A gente ajuda, às vezes, com um simples: pode falar, eu estou aqui. É simples, é uma frase, mas que para algumas pessoas significam tanto, né? Está precisando de alguma coisa? Se precisar, pode falar comigo. Realmente pode falar comigo. Às vezes a gente fala isso só para constar. Só para constar, né? E isso faz diferença. E isso faz muita diferença para aquele que não fala com ninguém, para aquele que não tem uma fortaleza, para aquele que não tem uma base. Isso faz completamente diferente. Você falar assim: vamos conversar, vamos lá, né? Faz total diferença. Monique, eu agradeço o convite. Tô olhando o relógio aqui, gratidão. Minutinhos finais, só pedir para você agradecer a sua participação, por você estar aí com a gente. Você tem aí um minutinho só para dar um tchau para a galera. Eu agradecer demais a nossa parceria aqui. Você é uma amiga, você, Gabi, Aloísio, essa galera que a gente acabou se conhecendo através do home office, né? É uma galera tudo de longe, mas que as conversas, que os encontros virtuais tornaram perto, tornaram próximo, e é a prova de que
a gente pode sim fortalecer relações sem ter nem conhecido pessoalmente. Mas a gente vai se conhecer, que eu já falei, que a gente vai Vamos, fazer um tour. A gente vai fazer um tour. vamos. E é isso. Obrigada, Marlon. Gratidão por estar aqui com a gente. Boa reflexão, gente. Vão lá para o canal Espiritudio para seguir a reflexão aí do Marlon. Beijo grande. Tchau, Beijo, vai estar tchau. eu e o Kevin lá. Tchau, Isso tchau, aí. gente. Tchau, tchau.